Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela Martins e hoje a gente vai falar sobre Evangelho no Lar. O que diz o Espiritismo? O Evangelho no Lar é uma prática bastante difundida no movimento espírita. Mas como ela surgiu? Surgiu a partir de uma orientação dada por Kardec na Revista Espírita de 1864. Nela, Kardec fala a respeito da superficialidade das orações feitas de forma mecânica e incentiva a prática de diálogos e de conversas acerca das temáticas evangélicas, realizadas no lar de forma simples. Mas, afinal de contas, como acontece o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar trata-se de uma prática semanal, realizada por um determinado núcleo familiar. E esse núcleo, então, combina um horário e um dia específico da semana e, a partir daquela combinação, reúne-se semanalmente, sempre naquele mesmo dia e horário, e faz uma leitura do Evangelho e a discussão dos seus ensinamentos e aprendizados retirados daquela passagem. É muito importante que o Evangelho seja praticado sempre no mesmo dia e horário, porque aquele Evangelho tem a participação não só dos encarnados, como também dos desencarnados, que vão ali para nos auxiliar e nos ajudar no entendimento do Evangelho, assim como tem espíritos que também se fazem presentes para aprender conosco. Ah, Isabela, isso parece meio assustador. Será que eu estou atraindo espíritos para minha casa quando eu realizo o Evangelho no Lar? Tenha certeza que os espíritos atraídos para ali são espíritos que vão trazer muita luz para o seu ambiente doméstico. Quanto aos espíritos que forem levados para esclarecimentos, a equipe espiritual se encarregará de cuidar deles para que a presença deles ali se faça apenas no momento do Evangelho e não se torne algo inconveniente na sua vida. Se existe um passo a passo sobre como o Evangelho acontece, então ele seria assim. Primeiro você escolhe um dia e horário semanal. Depois você reúne a sua família. Depois você inicia fazendo uma leitura edificante de uma obra qualquer que traga mensagens positivas. Depois você faz a prece e aí finalmente você faz uma leitura do Evangelho. Essa leitura ela pode ser aleatória, ou seja, você abre o Evangelho em páginas aleatórias e semanalmente vai fazendo a leitura delas, ou pode acontecer também de forma sequenciada, iniciando pela própria introdução. Não existe um jeito certo ou errado. Ao final daquela discussão, que deve durar em torno de 30 minutos a 1 hora no máximo, a depender do tamanho da família ou da quantidade de pessoas que se façam presentes no Evangelho, você faz então a prece final e encerra aquele momento. Dentro do movimento espírita, você vai perceber que essa coisa do horário é sempre muito importante. Por quê? Porque entende-se que ali não tem só encarnados. E os desencarnados também têm os seus compromissos. Então, para não ficarmos sós ou desassistidos, melhor cumprir com o horário. Algumas dúvidas podem surgir. E será que eu poderia ficar mais do que 1 hora? Será que eu poderia ficar menos que 30 minutos? Bom, gente, com relação a essas dúvidas, na verdade, não existe um manual que diga como as coisas devem acontecer. O que existem são sugestões e cada um vai adaptando a sua realidade. Por exemplo, se você mora sozinho ou se na sua casa apenas você é espírita e quer fazer essa prática, você poderia se perguntar, será que tem problema eu fazer sozinho? Problema nenhum. A recomendação é apenas que você faça uma leitura em voz alta. Não precisa gritar também. Os espíritos não são surdos. Mas não tem problema nenhum você fazer só. Mais importante do que qualquer ritual é a simplicidade. E que naquele momento a gente busque se conectar realmente com Deus e com a espiritualidade, para que a gente possa receber toda a assistência necessária. Por isso, muitas pessoas também têm o costume de colocarem no momento do Evangelho, sobre a mesa, uma água para que seja fluidificada. Isabela, eu sou obrigada a sempre colocar uma água? Não. Sou obrigada a colocar um pano branco sobre a mesa? De forma alguma. Sou obrigada a sempre ler um livro da coleção Fonte Viva? Não. Sou obrigada a sempre fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo? Também não.
Vai que sua família, por exemplo, tem outras religiões ou pessoas de religiões diversas, mas todos sejam cristãos. Vocês podem optar, por exemplo, por fazerem um evangelho utilizando a Bíblia. O que a gente precisa entender é que mais importante do que seguir um ritual é fazer daquela prática um momento de comunhão familiar e de aprendizado acerca dos ensinos do Cristo. Isso é o que mais vale. E se a gente abrir o Evangelho e ler apenas um versículo, tiraremos dali inúmeras lições. O que precisa ficar claro e compreensível para a gente é entender que realizar um Evangelho, que ter um compromisso com os aprendizados do Cristo, é como acender uma luz sobre a nossa casa. Que tal começar o ano com uma prática edificante como essa? Isso vai reforçar os nossos laços entre família e reforçar a necessidade de sermos verdadeiros cristãos. Se a sua família de repente não quer e você não gosta de fazer sozinho, reúna os amigos. Junte a galera com você de forma presencial ou online, não importa. O importante é aprender sobre os ensinos do Evangelho e depois praticá-los, porque conhecimento sem prática não leva a gente à evolução. Depois me conta aí se você já pratica o Evangelho no lar.